Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre transporte. Nós estamos no extremo norte do Brasil. O transporte aqui no extremo norte, qual seja a Amazônia, durante a existência do Brasil, tem sido o transporte fluvial. Colocaram na cabeça de que na Amazônia tem muita água, muitos rios, etc. Então, vamos fazer o transporte fluvial entre as diversas capitais e cidades do Amazonas, do Pará, do Acre, de Rondônia, etc. Porém, outros meios de transporte, outros modais de transporte existem e se deveriam estar encaixados aqui na Amazônia. Todavia, tirando o transporte fluvial, o escolhido para o Brasil, desde a época do JK, foi o transporte rodoviário. JK, vocês sabem, foi quem implantou as fábricas de automóveis no Brasil. E, desde aquela época, o transporte, por exemplo, ferroviário, foi deixado de lado. Foi eleito, escolhido, o transporte rodoviário. Isso, evidentemente, prejudicou a Amazônia, porque a Amazônia, composta de florestas, não foi escolhido para ser, digamos assim, integrada ao Brasil através de rodovias. Rodovias, não foi escolhido. Então, o que aconteceu? Todos os estados da Amazônia, do norte do Brasil, da Amazônia, foram deixados de lado. Mais recentemente é que surgiram, por exemplo, aqui no nosso caso de Roraima com Amazonas, a BR-174, ligando o Amazonas a Roraima. Agora trava-se uma questão terrível, ligando o Amazonas a Rondônia através da BR-319. E só. Eu quero levantar aqui uma questão que eu fiz quando estava cursando meu doutorado na universidade, que é a questão ferroviária. A ferrovia é um modal de transporte menos poluente, mais econômico do que a rodovia. E pode ser implantado, desde que haja boa vontade. Então, como eu nasci em Roraima, eu imaginei uma ferrovia ligando Manaus a Boa Vista e até Georgetown. É uma ferrovia relativamente pequena, de 1.308 quilômetros de extensão, que daria ao Amazonas a possibilidade de abastecer a Zona Franca de Manaus, por exemplo, com produtos vindo do exterior via Guiana, com menor tempo, veja bem, até com menor tempo do que o modal que é feito hoje, que é o marítimo, que vai até Belém e entra pelo Rio Amazonas. Então, a integração da Amazônia precisa passar pelo modal ferroviário. Eu tenho notícias de que, após a divulgação da minha tese de doutorado sobre a ferrovia Manaus-Boa Vista-Georgetown, o governo do Amazonas encomendou à Fundação Getúlio Vargas um projeto de uma ferrovia ligando Manaus ao Humaitá. Manaus ao Humaitá, o Humaitá fica relativamente próximo de Porto Velho, mas também esse projeto está engarrafado, está arquivado, sem que haja decisão em relação a ele. Eu quero mostrar aqui para vocês a síntese do meu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a minha tese de doutorado, que hoje, vejam bem, circula pelo mundo inteiro. Eu já tive pessoas aqui na minha casa querendo um exemplar do livro para atender pedidos da China. Então, a China, que está muito próxima aqui de nós, através da Guiana, sabe dessa ideia e eu não sei o que eles vão fazer no futuro em relação a isso.
mas de qualquer maneira está vigente. Agora, é preciso que o governo brasileiro, através dos seus grandes líderes, se interessem por isso. Na última campanha eleitoral, eu fiz chegar a cada um dos candidatos um exemplar desse livro. Nada aconteceu até agora. De qualquer maneira, a ideia permanece. Agora, eu quero fazer uma comparação de países grandes em extensão territorial. Veja bem, os maiores países em extensão territorial do mundo, comparando com o Brasil, que é também um dos grandes. Veja, os Estados Unidos da América tem 250 mil quilômetros de ferrovia no seu território. A Rússia tem 87 mil quilômetros de ferrovia. O Canadá tem 75 mil. A Índia tem 68 mil. O Brasil tem 30 mil. Está lá embaixo. Se comparar 30 mil com 250 mil quilômetros de ferrovia, é realmente uma coisa vergonhosa. Agora, mais do que isso, o Brasil, que é o maior país em extensão territorial da América do Sul, perde para a Argentina, que é um país relativamente menor, comparando com a extensão territorial do Brasil. A Argentina tem 38 mil quilômetros de ferrovia e o Brasil tem 30. Então, essa situação do transporte ferroviário precisa que haja uma ação concreta dos governos no sentido de mudar isso, para que nós tenhamos a integração nacional para transporte de mercadoria, para transporte de pessoas, para melhorar a nossa comunicação entre os estados brasileiros. Precisamos de uma ação de política trazendo para o transporte o modal ferroviário. Agora, aqui no estado de Roraima, onde estou, com essa evolução econômica da Guiana. Hoje a Guiana tem um PIB invejável pelo petróleo que conseguiu. Então, com esse desenvolvimento econômico da Guiana, certamente vai puxar do Brasil produtos, quer seja para o seu abastecimento, quer seja para abastecer o Caribe. A Guiana é promissora para nós. E essa ferrovia vem ou vai para Manaus, Boa Vista, Georgetown. Então, eu quero chamar a atenção para isso, e como eu disse, vocês podem procurar aqui neste livro todas as informações necessárias a esse projeto. Eu disse, são 1.308 quilômetros. Hoje, os barcos, os navios que trazem produtos para a Zona Franca de Manaus, que vêm da Ásia, etc., atravessam o Canal do Panamá, e eu medi de frente da Guiana até Manaus, pelo Oceano Atlântico, entrando pela Foz do Amazonas, leva de 10 a 11 dias de viagem. Então, o produto chega nas fábricas da Zona Franca de Manaus com esse tempo de viagem. Se descarregar no Porto da Guiana e descer pelo trem até Manaus, como eu disse, são 1.308 quilômetros, dá para fazer isso num dia, no máximo um dia e meio de trem. Então, até as indústrias instaladas hoje na Zona Franca de Manaus vão ganhar com essa ferrovia. E todo mundo sabe que Roraima hoje está se expandindo no que se refere à produção de grãos. Então, a produção de grãos e a importação de insumos para o solo pela ferrovia se torna muito mais inteligente e execuível. Portanto, eu quero deixar aqui a minha mensagem para que todos reflitam sobre isso,
Coloque os seus comentários aqui no nosso canal e vamos discutir isso, porque é de extrema importância para a Amazônia, especialmente para a Amazônia, para a sua integração, para a sua sustentabilidade e até para a sua ocupação e para o Brasil, evidentemente. Então, tragam as suas contribuições que serão extremamente úteis para a discussão desse tema.